Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerrado Cast. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que tem ganhado muito espaço nas organizações e também está relacionado diretamente com a forma que nós convivemos, trabalhamos e construímos relações, diversidade e inclusão. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Isadora Araújo, do Desenvolvimento Humano, que também está à frente do programa Cerrado Plural. Isa, seja muito bem-vinda ao nosso Cerrado Cast. Muito obrigada, Yasmin. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, especialmente para poder falar sobre esse tema que é muito importante e relevante para a nossa cooperativa. Isa, para começar, explica pra gente, conta pra gente o que é o Cerrado Plural. Yasmin, o Cerrado Plural é o programa de diversidade e inclusão da Unimed Cerrado. Ele foi criado com o propósito de ter uma atuação mais ativa a respeito da temática de diversidade e inclusão. Então, ele tem como objetivo aí propor ações de conscientização, de aprendizado mesmo a respeito da temática para promover um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo. Entendi. Quando a gente fala nessas duas palavras, diversidade e inclusão, muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive os nossos colaboradores, podem associar só com o fato de representatividade. Mas no caso do Cerrado Plural, vai muito além disso, né? Com certeza, a representatividade é muito importante. Mas dentro de um cenário, de um programa de diversidade e inclusão, a gente precisa compreender que falar da diversidade, né, ter pessoas diversas ocupando os nossos espaços, né, ocupando os espaços, não é suficiente. A gente precisa, de fato, promover esse ambiente onde essas pessoas elas se sintam escutadas, elas se sintam representadas, incluídas. Então, vai muito além da representatividade, sim. E por que você acredita que esse tema é tão importante para a Unimed Cerrado, para a cooperativa? Somos uma cooperativa composta por pessoas e que cuida de pessoas, né? Então, dentro do cenário de uma cooperativa médica, a gente cuidar das pessoas nesse sentido, onde a gente consegue promover esse local de acolhimento, esse local onde as pessoas se sentem de fato bem em trabalhar, se sentem engajadas em estar aqui, tudo isso reflete lá na ponta. Então, reflete no nosso beneficiário, no nosso cooperado, no nosso prestador. Então, é uma ação que não somente os colaboradores são beneficiados, mas como tudo que está ao nosso redor também consegue ter benefícios com esse tipo de programa. Certo. Agora, para partir do porquê do programa. Como que surgiu a ideia do Cerrado Plural? Como que foi a construção? Foi através de pesquisa, de percepções? Como que essa ideia surgiu dessa iniciativa? A temática de diversidade e inclusão, ela já vem sido amplamente divulgada e falada aí nas organizações, né? Inclusive, tem muitas organizações que são referências, né, em programas de diversidade e inclusão. Então, já é um tema que as empresas não têm como ignorar, tá? Então, um pouco surgiu daí, dessa necessidade de alinharmos ao que a gente vive aqui, ao que hoje toda a estrutura do mercado tem exigido da gente, né? Mas não só isso, também surgiu das nossas percepções do dia a dia. Então, por exemplo, nós temos aí a nossa pesquisa de clima e dentre as perguntas que existem na pesquisa de clima, nós temos algumas perguntas que representam os nossos dados demográficos. Então, ele vai falar ali um pouquinho sobre se o nosso público é mais feminino, masculino, então como que está composto a Unimed Cerrado. E algumas dessas perguntas são sobre a orientação sexual. O que a gente percebeu? Que esses colaboradores, eles não se sentiam à vontade para responder isso em uma pesquisa. Então, isso foi um sinalizador para a gente. A partir do momento que a gente percebe, peraí, a nossa cooperativa, ela vai além, ela tem pessoas que a gente sabe que não se identificam como heterossexual. Então, tem um problema aí que a gente precisa olhar para a gente poder tratar. Outro ponto importante, nós tivemos aí um tempo uma ação onde a gente precisou filtrar ali como que estavam os nossos dados também raciais. E aquilo que a gente teve nos dados não representa o que a gente de fato é. Então, foi mais um sinalizador. A gente percebeu, realmente não está certo. Então, isso mostra que as pessoas, embora nas suas particularidades, nas suas individualidades,
não se sentiam confortáveis para sinalizar essas questões dentro de pesquisas que ficariam ali o registro. Então, isso também foi um outro sinalizador para nós, de modo que entendemos que a gente precisava ter um projeto específico de diversidade e inclusão. Isa, é legal você falar isso, das percepções que você tem para criar o Cerrado Plural, porque mostra como que o desenvolvimento humano está ativo com seus colaboradores. Então, mostra que, né, para os nossos colaboradores, tanto para o público externo que for nos assistir, que a cooperativa de saúde, que a Unimed Cerrado, está realmente atenta ao bem-estar e às diferenças que existem dentro dela. Nós não somos iguais, né? Trazendo aqui para minha equipe, que eu faço parte, que é o Marketing, Comunicação e Eventos, nós temos diferenças culturais. Por exemplo, a Thaís do Indomart, que vocês tanto conhecem, que faz as ações aí para vocês, ela é nortista de Porto Velho. E agora a nossa nova gestora, a Camila Brasileiro, ela é da Bahia, ela é nordestina. Mas focando na Thaís, tem um exemplo muito legal, recentemente nós conversando, que ela disse que quando chegou aqui com 10, 11 anos, em Goiânia, os primos dela chamaram ela para ir pro córrego. Eu, como goianiense, que às vezes fala errado, eu falar córrego, mas é córrego, e ela não sabia o que que era. Aí, então, ela não foi. Lugar é esse, que conversa engraçada que é essa. Aí, quando ela foi falar pra mãe dela, minha filha, isso é Igarapé. Aí eu fiquei, nossa, se realmente ela me falasse que ia pra Igarapé, eu também não ia não, vai com Deus, que eu não faço ideia que lugar que é esse. E eu fui pesquisar, Igarapé é uma origem de Tupi, que significa caminho da canoa, curso da água do rio Amazonas, que são estreitos. É muito legal essa diferença de, assim, eu tô dando esse exemplo, mas o Brasil é um lugar muito grande e tem diferenças de linguística, de perspectivas, de histórias. Ainda falando do marketing, nós também temos diferenças geracionais. A Isa, nossas jovens aprendizes, nossa social media, e os nossos jovens aprendizes são da geração Z. E ali a gente também tem millennium. Então, a gente sempre está contando histórias engraçadas e perspectivas diferentes, porque, na minha época era assim, agora é assado. A gente virou, já somos os adultos da nossa época. Mas eu percebo que reunir pessoas nesses diferentes ambientes aqui, trazendo de novo para o contexto da Unimed Cerrado, não só saber que elas precisam estar aqui, né, como a gente falou de representatividade, mas que elas se sintam percebidas, incluídas, respeitadas, pertencentes à organização que elas tanto contribuem. E aí que acredito que entra a inclusão, né? Como que você explicaria essa diferença entre ter diversidade e promover inclusão na prática? Excelente pergunta, Yasmin. Tem uma frase que muitas pessoas utilizam para explicar a diferença entre diversidade e inclusão, e eu acho que ela consegue explicar muito bem essa diferença, que é: diversidade é você ser convidado para a festa e inclusão é você ser convidado para dançar. Então, a diversidade nada mais é do que a compreensão que todos nós temos as nossas histórias, as nossas individualidades, as nossas crenças. A inclusão, ela parte do princípio onde essas pessoas que possuem as diferenças, essas pessoas que eu digo que somos todos nós, com as suas individualidades, com as suas diferenças, dentro de qualquer contexto, elas vão ser acolhidas, ouvidas, escutadas, incluídas de fato em uma conversa, serão ouvidas ali em momentos de decisões. Então, é nesse contexto, de fato trazer essas pessoas para a tomada de decisão, para você ouvir, escutar. Então, onde essas pessoas elas se sentem pertencentes, e aí que entra a inclusão. Isa, e ouvindo você falar sobre isso, eu gosto muito de ver que existe realmente essa escuta ativa, ainda mais como mulher racializada, é muito importante, de fato, ver que essas diferenças culturais, geracionais, de raça, de sexualidade são vistas e respeitadas. Porque não só essas particularidades, mas todos nós, todas as pessoas têm alguma diferença, seja ela cultural, seja o que for. E elas querem sentir pertencentes à organização que ela trabalha. Como que, assim, pertencente, né? Parece superficial. Eu quero poder falar, eu quero poder ser escutado, eu quero que a minha liderança veja que eu tenho voz ativa, que eu quero contribuir, construir junto. Então,
quando a gente fala de diversidade, então não é apenas representatividade, não é apenas estar ali, é construir no coletivo. Então, na sua visão, como podemos transformar essa diversidade de cultura, de inclusão genuína no dia a dia, de forma espontânea ali? Quando a gente fala de transformação cultural, é um grande desafio, né? Mas a gente pode associar aos passinhos de formiguinha, a gente dá um passo de cada vez, né? Então, para que essa transformação cultural ela seja de fato genuína e perene, que ela possa permanecer, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz. Então, o projeto, né, o Programa de Diversidade e Inclusão, ele é um passo para transformar essa cultura. Mas o que a gente precisa entender? A transformação cultural, ela não é uma demanda só do DH, ela é de todos nós. Então, cada colaborador, cada líder precisa entender-se como atores nessa construção, nessa mudança de cultura e se tornarem mais intencionais em todas as atitudes. Então, é preciso que a gente tenha um olhar para os nossos processos, para as nossas políticas e também sermos contínuos, né? Então, tudo que a gente começa a construir, que ele não pode parar aqui, porque senão essa transformação cultural não vai acontecer. Então, a gente precisa ter intencionalidade e constância. Então, a gente trabalhar nesse sentido, a gente consegue aos poucos ir transformando essa cultura. Como eu disse, não é do dia para a noite, a gente precisa continuar. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E à medida que a própria empresa começa a falar disso, começa a dar voz a essa temática, isso abre portas para que os colaboradores comecem a disseminar essa cultura também. Então, é basicamente isso. A gente entender que nesse cenário todos nós fazemos parte, todos nós temos a nossa responsabilidade. Perfeito. Quando a cooperativa fala, quando nós entramos nesse assunto de diversidade e inclusão, acredito que alguém que possa estar nos assistindo pense, a Unimed Cerrado só está falando isso porque está na mídia, porque todo mundo está fazendo. Então, para a gente trazer aqui para o nosso contexto, quais seriam os benefícios para os nossos colaboradores e para a cooperativa, para uma organização, ter diversidade e inclusão de fato? Bom, para o colaborador, é estar em um ambiente onde ele se sente à vontade, onde se sente tranquilo para ser quem ele é. Eu vou trazer aqui até uma referência. Eu assisti um TED Talks recentemente e o palestrante ele citou que ele trabalhava em uma empresa onde para ele ir trabalhar, ele precisava deixar um lado de quem ele era em casa. E ele começou a estudar futebol, outras coisas, assuntos que fugiam um pouco daquilo que ele gostava, para ele conseguir se sentir pertencente àquele lugar. E para ele foi muito sofrido estar nesse ambiente onde ele precisava esconder um pouco de quem ele é. Deixar a autenticidade um pouco ao lado, né? Isso, deixar um pouquinho dele para poder trabalhar. Ele falou que saiu dessa empresa e foi para uma empresa onde ele não só se sentiu incluído e pertencente, como ele foi convidado para compor um grupo de afinidade, onde ele pôde perceber que existem empresas onde você consegue ser quem você é na sua plenitude, e com isso ele percebeu que os resultados dele, a forma dele trabalhar mudou completamente. Então, quando a gente pensa para o benefício para o colaborador, é nessa perspectiva onde o colaborador ele consegue ser plenamente ele, é onde ele consegue estar feliz, sentir vontade de ir trabalhar. Isso reflete para a empresa em quê? Em engajamento. Empresas diversas, isso aí tem diversas pesquisas que apontam, né? Empresas que trabalham a diversidade e inclusão, que são diversas e têm essa cultura ativa, são empresas que têm maior inovação, que os resultados financeiros são infinitamente melhores. Então, quando a gente olha para o lado da empresa, que a gente sabe que, querendo ou não, tem esse lado também da lucratividade, a gente também tem esse ponto onde as pessoas, onde as empresas têm esse benefício. Mas, obviamente, que no nosso cenário, vai além disso. É onde a gente consegue transmitir o nosso jeito de cuidar.
onde os nossos colaboradores eles vão se sentir realmente em um ambiente onde eles podem ser quem eles são. Eles não precisam deixar um pouquinho de si em casa para poder ir trabalhar, como o exemplo que eu trouxe desse palestrante. Esse episódio encerra a nossa primeira semana de diversidade e inclusão da Unimed Cerrado, uma iniciativa do nosso programa Cerrado Plural. Isa, eu queria que você contasse pra gente como que surgiu essa ideia de ter essa semana especial. Essa ideia, ela surgiu da perspectiva onde a gente precisava, né, ter essa primeira sensibilização a respeito do tema, né? Então, veio com esse intuito, da gente começar a falar sobre diversidade e inclusão, trazer essa conscientização para os colaboradores, ali começar a introduzir algumas temáticas para que a gente consiga ir cada vez mais construindo todo esse projeto que nós estamos criando. E qual que foi a expectativa sua e da área de desenvolvimento humano durante essa semana? Em poucas palavras, dizer para o colaborador que aqui é um lugar onde você tem que se sentir pertencente, um lugar onde você, na sua totalidade, é bem-vindo, é ouvido, é escutado. Então, é a gente começar a dar voz, né, a essa temática e fazer com que os colaboradores também comecem a se sentir cada vez mais confortáveis para estar no ambiente de trabalho e também aprender ali um pouco mais. Então, a nossa perspectiva é essa, né, que os colaboradores eles saiam dessa semana com um conhecimento a mais na bagagem. Então, o objetivo da semana foi despertar essa confiança, esse primeiro passo de conscientização sobre diversidade e inclusão. Durante a semana de diversidade e inclusão, nós tivemos reflexões, trocas e oportunidades de aprendizado. Na sua opinião, Isa, qual a importância de manter esse diálogo vivo durante todo o ano, não só nessas datas específicas? Volto um pouquinho no que eu trouxe, né? É importante porque a gente precisa transformar a nossa cultura. E quando a gente atua, né? E quando a gente fala somente em situações pontuais, a gente não consegue fazer essa transformação. Então, precisamos ter uma atuação contínua e intencional ao longo do ano todo para que a gente, de fato, consiga proporcionar para o nosso colaborador um ambiente onde ele se sinta cada vez mais incluído, cada vez mais respeitado, cada vez mais pertencente. A semana de diversidade e inclusão está terminando, mas o Cerrado Plural vai continuar, é só o primeiro passo. O que você pode trazer? Conta pra gente o que vem aí. Quais são os próximos passos? Bom, o próximo passo, que é muito importante, que vai ajudar a definir as próximas ações do programa Cerrado Plural, é a criação da nossa comissão de diversidade e inclusão. Então, estamos aí nos preparando para criar essa comissão. Então, já dá um spoiler pra gente. Como que ela vai funcionar? Quem que pode participar? Bom, todos os colaboradores que tiverem interesse, basta fazer a inscrição. Nós vamos disparar o link da inscrição no e-mail e via RH Gestor, vai ficar disponível no dashboard do colaborador. Então, quem tiver interesse, pode fazer a inscrição, tá? O que é importante reforçar? Essa pessoa ela precisa ter disponibilidade de pelo menos ali 1 hora ao mês, a cada 2 meses, para se reunir junto com a comissão, para que a gente consiga construir as outras ações, porque é um projeto que ele será construído a várias mãos, né? Então, e contínuo. Isso, então essa pessoa ela precisa ter essa consciência, esse interesse, essa disposição também em aprender. Compromisso. Isso. Mas, ok, fiz a inscrição. Qual que vai ser o meu papel dentro dessa comissão? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que olhar? Tem que ter muita vontade de aprender e de ensinar também, né? Então, tem que ter disposição, de fato, para poder ajudar a construir esse projeto, trazer ideias, né? Então, ajudar a gente a pensar nas ações que nós iremos construir também. Então, basta ter vontade. Ok. Quem está nos assistindo às vezes não é colaborador, ou mesmo que seja colaborador, pode pensar, poxa, agora que eu entendi realmente que de fato pode ser um projeto de diversidade e inclusão na prática, eu gosto da temática, mas por onde que eu posso começar? O que eu posso fazer? Que conselho que você daria para quem está nos assistindo?
Hoje nós temos aí diversos conteúdos que falam a respeito de diversidade e inclusão, então acho que pode começar pesquisando mesmo, lendo alguns livros. Então a gente tem alguns livros aí que falam a respeito de diversidade e inclusão. Tem um livro que, inclusive, o nome dele é esse, Somos Todos Diversos, né? Então, que fala de diversidade e inclusão. Nós temos aí no YouTube também alguns conteúdos a respeito do tema, para que essa pessoa possa conhecer um pouquinho mais, né? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão ou de programas, enfim, é um contexto onde a gente não precisa deixar exclusivo dentro das empresas, né? É um tema que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Também. Isso. Isa, acho que uma conversa como essa nos provoca a realmente sair do automático. Porque falar de diversidade e inclusão não é apenas reconhecer que nós somos pessoas diferentes e cada um tem a sua singularidade, mas é entender que essas diferenças atravessam a forma como cada um ocupa espaço, ser ouvido, participa e constrói junto. E talvez o nosso maior desafio seja justamente esse: rever comportamentos, fazer perguntas, escutar ativamente e perceber quando atitudes que parecem inofensivas podem aproximar ou afastar alguém. E o Cerrado Plural vem para abrir esse espaço aqui na Unimed Cerrado, com diálogo, com responsabilidade, mas também com construção coletiva. Afinal, somos uma cooperativa. Porque uma cultura mais inclusiva não se sustenta só no discurso, ela precisa acontecer todos os dias. E para a gente encerrar, Isa, que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos colaboradores? Eu gostaria de convidar a todos a abraçarem essa causa e a participar ativamente nessa causa, né? Então, falar de diversidade e inclusão, ou quando a gente criou esse projeto, é num pensar coletivo, igual você trouxe, né? A gente entender que uma cultura não se transforma só com poucas pessoas, só com uma pessoa. A gente precisa de todos vocês nessa luta constante e nessa participação ativa. Então, é um convite. Essa mensagem é um convite a todos para poderem participar ativamente desse programa, desse projeto, que foi feito e pensado com muito carinho para todos os colaboradores. Isadora Araújo, do Desenvolvimento Humano, nossa Isa do DH, muito obrigada pelo seu tempo e por trazer esse assunto tão importante de dar o primeiro passo sobre diversidade e inclusão aqui na Unimed Cerrado. Eu que agradeço, Yasmin, foi muito positiva a nossa conversa, muito gratificante estar aqui e muito obrigada. A gente que agradece. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso Cerrado Cast. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!